Olá, muito bem-vindos! Filo dos nemateumintos, nematoda. Que maravilha! Muito legal, então. A gente vai fazer essa análise desse grupo grande, importante, né? E vamos que vamos, então. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vermes cilíndricos. Os vermes. Vamos lá, vamos ver. Bom, professor, filo dos nemateumintos, vermes em forma de fios. Maravilha. Vermes cilíndricos, domínio Eucária, reino animal, animalia, metazoa em grego, latim animalia, filo nemateumintos, nemateumintes, tudo igual, tá? Nematóides, clado Equidizoa, que inclui os nematóides e os artrópodes que têm cutículas. Dados moleculares mostram que a cutícula que os Equidizoa têm externa, nematóide, cutícula em volta, quitina, né? Os artrópodes, levando ao grupo da Equidizoa, claro, que está aqui nesse belíssimo livro, o melhor livro de biologia que tem, as propagandas de graça, que é bom mesmo, adaptado. Então, eu adaptei, nova classificação, clado Equidizoa, dados moleculares mostram, então, que são parentes próximos. Os artrópodes e os nematóides, que são os insetos, crustáceos, seriam parentes desses vermes que têm cutícula. São os vermes finos. Bom, para a gente começar, a gente está vendo aqui o C. elegans, que é um tipo de modelo estudado, Caenorhabditis elegans, usado no projeto Genoma, que ajudou no mapeamento humano, proteoma também, fisioloma, e agora o conectoma das partes nervosas. Bom, esse animal tem, então, sistema nervoso em forma de anéis, tá? Esses anéis, um anel nervoso ao redor da faringe, certo? E então ele tem um anel nervoso nessa região aqui, ele fica, tá? Bom, são triblásticos, primeira coisa que a gente fala. São parasitas de plantas e animais. Parasitas de plantas e animais. Todas as plantas e animais têm uma espécie que parasita eles. Conseguiram dominar os oceanos, são ricos nos oceanos, ambiente terrestre e aquático, água doce. Em 3 camadas de tecido, são chamados triblásticos, ectoderma, endoderma e mesoderma, certo? Cutícula impermeável, que ajuda a entrar dentro do ambiente ácido dos estômagos. Pseudocelomado, tem um celoma que não é total, oi gente, tudo bem? Que não é revestido totalmente por mesoderma, então é pseudo, quer dizer falso, falso celoma, cavidade. Aqui está, então, pseudoceloma, aqui é ectoderme, aqui é a mesoderme e aqui é a endoderme. E aí você tem um buraco que vai, pelo menos, causar uma novidade. Boca terminada em ânus, primeiro tubo digestório completo. Tá? Então tá aí mais uma qualidade desse, uma coisa interessante a se falar desse ser vivo. As qualidades são parasíticas, né? Então, doenças, ancilostomose, ancilostoma duodenale é o causador. Vou chamar também de agente etiológico, causador. Do amarelão, uma doença vai afetar a região intestinal. A pessoa vai ter o pé lá num lago, e as larvinhas vão penetrar então no corpo e vão se fixar no intestino delgado e vão retirar sangue.
causando anemia. Tá? E o cocô, se for eliminado nesse lago, nessa lagoa, vai recontaminar esse local. Mercator americanus também é um causador. Existe uma outra doença chamada oxiurose, causada pelo Enterobius vermicularis, seus ovos, mostrados aqui na foto. E a infestação se dá por via oral, alimentos, água contaminada. E aí, esse ser vivo vai cair na corrente sanguínea, vai cair no tubo digestório, vai se fixar na região anal, perianal, causando coceira. A unha, a pele da mão vão reinfectar a pessoa, causando o ciclo. Normalmente na adolescência, na fase infantil. Ser humano, hospedeiro definitivo. Outra doença é o bicho geográfico, muito comum em praias, areias sujas, com cocô de cachorro. O cocô de cachorro pode se infectar com essas larvas que vão entrar dentro do corpo da pessoa, da pele, tá? E vão causar a migração cutânea, causando mapas. Por isso, bicho geográfico. Existe o Ancylostoma brasiliensis, causador também, e o Ancylostoma caninum. Existe uma outra doença chamada ascaridíase. Ascaridíase. Bom, causada pelo Ascaris lumbricoides, a lombriga, né? Pode chegar a 8 metros de comprimento. E ela tem uma cutícula impermeável que vai passar então pelo estômago da pessoa, que tem um pH em torno de 2. Esse pH é altamente ácido. E essa acidez, então, ela vai só eclodir os ovos, ainda vai ajudar na eclosão dos ovos da lombriga. Normalmente, alimentos mal lavados vão entrar pela laringe, pela faringe, vão entrar também pelo pulmão, pelo estômago, pelo intestino, causando então fase pulmonar, fase intestinal estomacal. Pode causar também oclusão e morte da pessoa que for então não for tratada por esses vermes. Oclusão intestinal por excesso de vermes. A filariose, também conhecida como elefantíase, é uma doença deformante dos vasos linfáticos. E como é que acontece essa doença, professor? Bom, o mosquito pica a gente, libera larvas desse mosquito, desse nematóide, perdão. Esse nematóide, que é esse vermezinho fino, ele vai se desenvolver e pode entrar dentro dos vasos linfáticos e vai se reproduzir lá dentro, causando uma deformidade por falta de drenagem dos líquidos. Porque os vasos linfáticos fazem a drenagem dos líquidos do corpo. Com o acúmulo de líquidos, ocorre uma deformidade, uma deformação dos membros, seios, saco escrotal e outras regiões, o rosto também. Então é uma doença que é curável, tratável, mas alguns efeitos não tem como reverter. Esses aqui são escrotais, né? Só para vocês terem uma ideia, escroto é o saco da pessoa. A Índia, maior número de casos, o Brasil muito rico, também sudeste da Ásia, bastante número de casos, né? Aqui a gente vai ver um outro tipo de nematóide, então nematóide de soja, vai atacar a soja, seu ovo de reprodução. Aqui os casos de doenças causadas por vermes nematóides no mundo, né? Vejam que a região andina aqui, Bolívia, Peru, região América Central, me parece Porto Rico e outros, Costa Rica, né? Perdão, Porto Rico está aqui, né? Costa Rica, Nicarágua. E aqui nós temos então na África, Madagascar, Angola, vários países, Sudão, Somália, Mali, Camarões, etc.
tem vários casos. Sudeste Asiático também, muitos casos, as regiões tropicais do mundo, tá? O Brasil tem casos moderados, em torno de menos de 25 casos por 100 mil habitantes, que já é preocupante em alguns casos. O saneamento básico. Saneamento básico é primordial, fonte de prevenção. Os casos de mosquitos, de inseticidas e outras medidas. E uso de vermífugos de amplo espectro e matar o verme, né? Tratamento. Bom, aqui eu acho que eu já mostrei, né? O clado equidizoa, nematóides e artrópodes têm semelhança, muita cutícula, melhor livro de biologia, Campbell. E é isso. Então a gente mostrou um pouquinho de tudo, uma aula rápida, sem muito mas que te ajuda na hora do Enem e do vestibular. Tudo bem? Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. São coisas importantes, então lavar a mão também é importante. Outra coisa que eu não falei, moscas que se contaminam, quando elas voam, cria uma eletrostática, uma energia eletrostática, cargas elétricas são formadas, podem captar ovos da lombriga em regiões de solo, etc. E essa mesma mosca que pode pousar em alimentos, na nossa casa, nos restaurantes, e pode causar também a lombriga. Ela pode ser um transmissor da lombriga. Insetos também transmitem, a mosca é um caso. Tá bom? Grande abraço a todos, principalmente a água, o transmissor de vermes. Tratamento de água com cloro, com agentes químicos e físicos, vão degradar esses vermes. Grande abraço para vocês. Vamos lá, Brasil, vamos sanear. Votem políticos que façam obras de saneamento básico. Grande abraço para vocês. Vamos estudar, Brasil! Vamos, Brasil!